Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Preta Viajeira. Hoje eu vou falar sobre uma viagem que assim, também sempre que eu conto causa muitos rebuliços assim, no sentido de a galera gosta muito desse destino e tal, que é Zanzibar, né? Basicamente, Zanzibar é uma ilha que fica na Tanzânia e que todo mundo já ouviu falar de Zanzibar por algum motivo ou outro, por conta das praias paradisíacas, das águas muito cristalinas e etc. Zanzibar é de fato um destino bem famoso e aí eu estive em Zanzibar em 2023. E aí eu vou contar pra vocês um pouquinho então sobre qual foi a minha experiência nessa ilha, o que eu gostei, o que eu não gostei, como foi toda a logística, etc. E eu espero que esse vídeo possa ajudar outras pessoas que também querem estar um dia em Zanzibar. Bom, como eu disse, então Zanzibar é uma ilha que fica na Tanzânia, que é um país, né, um dos 54 países da África, do continente africano. E aí o que aconteceu foi que no ano passado, quando eu fui pra África do Sul novamente, inclusive a gente tem um videozinho contando sobre essa experiência da África do Sul e tudo mais, a gente decidiu ir também pra Zanzibar. Na época, né, eu e meu parceiro, a gente tinha um mês na África, e aí a gente tinha uma ida e volta pela África do Sul, mas a gente sabia que a gente ia conhecer algum país próximo para aproveitar a viagem. E aí a gente achou um voo bem promocional, vamos dizer assim, né, pro destino e etc, pra gente conseguir ir pra Zanzibar. E a gente falou, cara, então vamos pegar esse voo e vamos, assim. E aí a gente foi e decidimos ficar 5 dias lá na ilha. O que acontece, né? Geralmente as saídas do Brasil para Zanzibar, as logísticas, né, que as companhias entregam e tal, são bem caras, assim. Você vai ver ida e volta para Zanzibar barato a 7 mil reais e coisas assim. Então é um preço de fato bem puxado. E aí eu já recomendo para vocês que têm o interesse de ir para Zanzibar que façam todas as cotações de forma separadas. Não vai ficar infinitamente mais barato, mas assim, você vai conseguir economizar uns 2, 3 mil reais nessa brincadeira, que já é bastante economia. Já é sua hospedagem lá, já é sua alimentação, às vezes dependendo de quanto tempo você vai ficar, é a hospedagem e a alimentação. Uma outra coisa também, né, que eu gostaria de dizer é que não compensa vocês irem pra ficar tão poucos dias, tá, gente? Então, sair daqui, fazer toda essa logística pra chegar lá, pra ficar 2, 3 dias, assim, não compensa. Eu vou explicar melhor sobre tudo isso e o que eu considero ser o ideal, tá? O que a gente fez? A gente tinha uma passagem de ida e volta para a África do Sul, com valores muito promocionais, assim, você consegue achar a passagem para a África do Sul e de volta a 2.500, 3 mil reais com bagagem despachada, que é um valor bem baixo para a África do Sul. Eu vi uma vez na vida uma promoção de ida e volta, sem bagagem despachada, a tipo 2.300 reais, mas assim, é coisa que acontece assim, uma vez no ano, um dia você vai achar essa passagem e depois perdeu a oportunidade. Então, eu recomendo que você já vá se organizando, se caso realmente seja um destino muito interessante para você já vá se organizando. Aproveita uma dessas promoções para a África do Sul nesse valor de 2.500, 3 mil reais, que aparece ali 2, 3 vezes no ano, a gente consegue ver passagens nesse preço para a África do Sul. E aí, da África do Sul para Zanzibar, você vai achar passagens ida e volta entre 1.500, 2 mil reais. Então, uma passagem que geralmente qualquer cotação que você já faz do Brasil, você vai achar 8, 9 mil reais em média, o preço normal, você vai conseguir achar o preço de 2.500, 3.000, mais 1.500 a 2.000. Então, às vezes, assim, numa sorte tremenda, você consegue fazer essa viagem total ali a 4.500, assim, e num preço mais próximo da realidade, você consegue fazer a 5.000, 5.500, 6.000 ainda é um preço justo, pensando em todos os deslocamentos, bagagens e etc. Qual que é a minha recomendação? Que no mínimo você faça uma viagem 2 em 1. Faça a África do Sul primeiro, porque de fato é a porta de entrada mais barata que a gente vai achar, ou Angola ou África do Sul, né, que são as portas de entradas mais baratas que a gente encontra. Eu não sei qual é o valor da viagem Angola pra Zanzibar, então pode ser que vocês pesquisem também, achem coisas legais, mas eu acho que o ideal é fazer a África do Sul, e de África do Sul a gente vai pra Zanzibar. Então essa é a minha primeira dica sobre como eu construiria esse roteiro de uma forma mais barata. Então tá, organizou suas passagens, organizou a logística. Chegando lá, a segunda coisa então seria a hospedagem, né? E aí o que a gente fez? A gente decidiu muito de supetão realmente ir, assim. A gente achou essa passagem mais ou menos a 2 ida e volta, e a passagem era pra tipo 3, 4 dias em seguida do que a gente já tava na África do Sul, que já era planejado porque a gente já tava lá. Então a gente foi e fez uma busca rápida, que é o que eu mais utilizo geralmente, tanto é o Booking quanto o Airbnb. Eu gosto muito de Airbnb, como eu já falei pra vocês aqui várias vezes, porque
porque eu acho que você consegue achar Airbnb com muito mais conforto, com comodidade bem legal, a preços que você paga na diária do hotel. É claro que tem a comodidade do hotel, que é ter o serviço de quarto, café da manhã incluso e tal, mas pra mim, Rafa, vale mais a experiência de conseguir ter um espaço melhor pra se acomodar, uma casa, um apartamento reservado e etc, do que contar com esses mini luxos de hotel. Então vai muito do seu perfil de viagem. E aí, o que a gente fez? A gente ficou 2 dias em um hotel e 2 dias em um Airbnb. E aí aqui já entra algumas coisas assim sobre a ilha em si. Como Zanzibar é uma ilha extremamente turística, pura e simplesmente turística, os valores lá em geral vão ser muito dolarizados. Então eu preciso que vocês tomem cuidado, porque a ilha em si é pobre, de fato. Então o que não é turístico, as pessoas, claro, vão ter um custo ali de locais, mas no geral os pontos turísticos eles vão ser muito dolarizados. Então eu acho que isso é algo que a gente já imagina, mas assim, eu não esperava que fosse ser tanto. Os outros países da África que eu conheci, os preços não eram dolarizados dessa forma, mas essa ilha que só recebe, principalmente, né, muito norte-americano e muito europeu, é uma ilha que as coisas vão ser bastante caras. Então já se preparem. Outro ponto interessante, né, assim, é que Zanzibar, na verdade a Tanzânia de um modo geral, é um país 99% muçulmano. E isso trouxe muitas implicações para viagem, assim, que eu queria compartilhar com vocês. É uma coisa que a gente só descobriu quando a gente já tava com a passagem indo comprada para lá. Inclusive a gente foi num período que era dentro do Ramadã. E aí a gente não sabia muito bem nem como funcionava. A gente entende que o Ramadã é um período importante da religião muçulmana, onde eles passam ali a maior parte do dia em jejum, eles têm várias restrições, o pessoal não pode necessariamente trabalhar, enfim, é como se fosse uma quaresma, né? Assim, claro, salva todas as proporções e diferenças culturais e religiosas, mas que pra pessoa identificar, assim, né? Fazer a comparação, só que de uma forma muito mais rigorosa, né? E restrita, por conta das características da própria religião mesmo, né? Então, o que aconteceu foi que quando a gente foi pra lá, muitas coisas estavam fechadas, muitos locais fechados, porque as pessoas que de fato estavam seguindo o Ramadã não trabalham e etc. Então, assim, tem que se organizar pra ir em uma boa época, porque, por exemplo, ir no Ramadã não necessariamente foi a melhor época de todas, porque muitos passeios, muitas coisas estavam fechadas, mas deu pra aproveitar a ilha de qualquer maneira. E voltando no assunto da dolarização e tudo mais, você quando chega na ilha, você percebe uma diferença muito grande entre o que é a ilha, que é muitíssimo pouco estruturada, é quase que um choque de realidade, assim, porque o aeroporto é um aeroporto extremamente luxuoso, extremamente tecnológico e tal, justamente pelo tipo e o nível de turista que essas pessoas recebem, mas saiu do aeroporto, parece, assim, uma grande roça, assim, porque são vilinhas e tal, a cidade não tem estruturação, você não vai ver muitos prédios e etc. Porque, de fato, inclusive, por conta da característica da religião muçulmana, o que acontece é que as pessoas, elas não estão tão envolvidas, assim, com a ideia de tecnologia, de acesso, de desenvolvimento, porque a religião restringe muitas coisas. Então, as mulheres não podem trabalhar, por exemplo. Então, o que você vai ver é uma realidade onde a religião realmente está ali no dia a dia dessas pessoas de forma severa, rígida. As estruturas daquela ilha, né, os bairrozinhos, as vilas, etc., refletem uma estrutura pouquíssimo desenvolvida por conta mesmo de todas essas restrições sociais que as pessoas passam, né, assim, de não poder acessar a maior parte das coisas que a gente acessa, assim. E aí, por conta deles não acessarem essa cultura tão ocidental, né, que é a nossa, que não é menos certa ou menos errada do que a cultura deles, claro, a gente vê que é uma área de fato pouco desenvolvida por conta de todas as restrições que são impostas a essas pessoas. E aí, justamente, né, por ser uma ilha em que a sociedade vive de uma forma bem simples, quase que de subsistência, assim, vamos dizer, em grande parte, pelo que a gente foi vendo, do outro lado tá injetado um dinheiro muito grande no turismo. Então você vai ver construções que claramente são prédios, hotéis, resorts luxuosos pro turismo, ali convivendo lado a lado com a simplicidade das pessoas que são os moradores da ilha, assim. E eu acho que justamente por não ter um meio termo, ou você está nos alojamentos, nos hotéis, nas experiências criadas para turismo, ou você está na vida simples ali, nas casinhas simples das pessoas locais, existe um preço muito alto mesmo para as acomodações. E aí o que a gente fez, né, foi tentar achar espaços bem simples, assim, que não eram luxuosos, pra gente conseguir fazer a experiência funcionar. Chegamos aqui na acomodação. É um quartinho bem simples que a gente pegou no centro de Stone Town, que é como se fosse a cidade principal aqui, o centro, né, de Zanzibar. É um quartinho super simples. Como a gente vai passar uma noite só e a gente vai passear bastante, a gente não viu por que pegar um quarto
super luxuoso, nem nada do tipo. A gente achou preços ok, assim. As diárias foram ali cerca de 500, 600 reais, que é o preço de uma diária média em qualquer lugar que você viaje, assim, pelo mundo, em lugares normais, tá? Você vai encontrar diárias de hotéis nessa faixa de preço. A gente não conseguiu encontrar diárias super baratas como você encontra em lugares turísticos que tem muita demanda e tem muita oferta também, né? Opções de estadia. Então, justamente por não ter essa grande oferta, né, de hospedagens, o que acontece é que os preços, em gerais, não flutuam tanto para baixo, assim, tipo, em outros destinos, né, mundialmente famosos, você consegue achar hospedagens por 200 e pouco, 300 e pouco e tal. Uma Cartagena da vida, em Cape Town, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, que são lugares que a gente do mundo inteiro vai, você acha diárias baratíssimas, assim, de tipo 300 reais e tal. Não foi o que a gente encontrou lá, mas a gente encontrou esse preço médio, assim, que foi nessa faixa de 500, 600 reais, para hospedagens bem simples. E aí, o que a gente decidiu fazer para se deslocar e conseguir fazer os passeios? Como a gente estava numa ilha, né, bastante simples, de estrutura, eu digo, não existe Uber ou coisa do tipo lá. Então, você acaba tendo que contar com, tipo, os taxistas locais, assim, que não são também táxis oficiais, como a gente vê, tipo, táxis registrados e tal. Basicamente, são os caras, né, da ilha que possuem um carro e eles vão te levar para um lado e para o outro. Só que, novamente, tudo é em dólar. Então, distâncias muito pequenas vão custar 10, 15 dólares. E aí você percebe que fica inviável pra gente, né? Claro, o brasileiro que ganha em real, ficar pagando 10, 15 reais em cada corrida é insustentável. Então, o que a gente fez? A gente alugou um carro pra rodar a ilha. Por mais que a ilha seja bem pouco estruturada, ainda assim, por conta dos resorts que ficam nas áreas litorâneas, né? E o aeroporto tá mais ali na região central, as estradas são simples, mas elas são boas, assim, de dirigir. Fui eu, Rafa, que dirigi e... Porque o meu parceiro, na época, ele não tinha carteira de motorista, então eu, Rafa, que sempre dirigia nas viagens que a gente fazia internacionalmente. As estradas foram bem tranquilas, bem tranquilas. É claro que não era nada, assim, rodovia pavimentada. A gente tá numa ilha, né, gente? Então são ruas simples, estradinhas simples, mas muito tranquilas de dirigir. E aí foi muito barato, inclusive, né? Foi bem barato, assim, a diária dentro do que já é uma diária de aluguel de carro, que eu acho que foi, tipo, 70 dólares, alguma coisa assim. Então eu tava dando ali, tipo, 300 reais, 300 e pouquinho a diária do aluguel do carro. Então, dentro de uma faixa. E aí a gente alugou o carro por alguns dias. Foi bem divertida a experiência de dirigir, assim, tipo, pegar a estrada e tal, sair cortando. Foi legal porque a gente conseguiu ir de diferentes pontos. E aí teve um grande porém, que é uma curiosidade também, que é o fato de que eu era uma mulher dirigindo em um país muçulmano. Não, essa parte eu vou ter que fazer uma aspa, gente, que vocês não têm noção, assim. A gente tá falando de um país muçulmano de fato, onde as mulheres, né, têm todos os seus direitos civis, sociais, econômicos negados, né? Então, ainda que a gente fosse turista, e eles estão acostumados a entender que eles precisam, que eles dividem a ilha com turistas, os homens, eles têm uma mentalidade que é a mentalidade dos homens muçulmanos. Então, vocês tinham que ver a cara daqueles homens olhando pra uma mulher, tendo a ousadia de dirigir um carro, né? Então, assim, as caras feias, assim, caras feias mesmo, assim, você via que os caras, tipo, alguns estavam até, tipo, fazendo uns xingamentos, assim. Teve uma hora que a gente tava lá passando por uma rua no centrinho, e aí eu parei o carro pro senhorzinho atravessar, e ele não quis atravessar. Ele não quis atravessar. Eu falei, então fica então, feioso, né? Gente, ele não quis atravessar. E aí, eu falei, tá. E aí, na hora que eu fui parar no posto de gasolina, assim, na hora que eu parei no posto de gasolina, veio outros caras pra olhar. Porque, tipo assim, é uma coisa que não acontece mesmo. A gente tem que entender o que é a cultura do outro, assim. Tipo, eles literalmente não veem. Tipo, a mulher é proibida de dirigir, a mulher é proibida de ir lá sozinha, sem a companhia de um homem. Então, assim, fica difícil mesmo pra eles processarem a ideia. E uma coisa que eu percebi que foi um impacto muito chocante, pra além do olhar de julgamento dos homens, o olhar das meninas também, das mulheres, que mesclava-se um julgamento com uma admiração não positiva, mas tipo assim, cara, como que essa pessoa tem essa coragem? E outras que às vezes até esboçavam um sorrisinho assim, tipo, isso é uma realidade possível. Eu fiquei percebendo depois, ao longo de alguns dias, que aquela ilha não recebe tantos turistas negros, assim, foi uma, apesar da gente estar em África, foi, acho que, talvez o lugar que eu estive que eu menos vi pessoas negras turistando, assim, menos vi pessoas negras turistando. E aí eu percebi
percebi que o olhar, assim, das mulheres de empolgação a me verem como turista era pela semelhança. Porque o olhar que elas estavam me dando não era um olhar que elas davam para as outras mulheres brancas que estavam lá turistando. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, desse lugar de uma coisa é você ver o homem branco, diferente de você, andando por ali, passeando de short, de biquíni, né? As mulheres que eu vi entrando na água, elas entravam com a burca e tudo, assim, tipo, na piscina, no mar, de burca, gente, não tira nem... Eu tô falando sério, assim. Então, eu acho que pra elas verem um corpo como o delas, naquele ambiente, andando na praia de biquíni, é uma coisa que é de outro universo, porque o corpo branco, elas já estão acostumadas a ver nesse lugar, mas o nosso corpo não. Então, assim, muitas questões, né? E aí teve tudo isso, assim, poder ter tido a experiência de dirigir pela ilha foi muito interessante, porque a gente vai literalmente cortando as vilazinhas para chegar de um ponto a outro. Tem muitas praias famosas, né, em Zanzibar, e aí para você chegar de um ponto a outro, você tem que sair dirigindo mesmo para poder chegar nos lugares. E aí, a experiência de dirigir dentro da ilha para ir de uma ponta a outra, se você tem também essa sensibilidade pro que é o cultural, ela é tão rica quanto a beleza das praias, assim, porque você vai vendo as pessoas, sabe, assim, tipo, a gente tava num dia de semana, então você via as criancinhas todas assim, tampadinhas de baixo a cima, gente. Menininho assim, uns tuquinhos de menino, em fila, assim, indo pra escolinha, sabe? E aí você percebia, por exemplo, que o montinho das meninas era só as meninas e o montinho das meninas era só os meninos. Porque, é claro, a educação é separada. O que as meninas aprendem dentro da cultura muçulmana é diferente do que os meninos aprendem. Então, assim, foi literalmente uma imersão em história, assim. Foi uma aula de história viva. E pra mim, enquanto historiadora, é claro, ter esse tipo de contato foi algo muito enriquecedor. Porque com a minha bagagem enquanto historiadora e enquanto pessoa, é claro, a gente entende que é ridículo a ideia da gente ficar categorizando o que culturalmente é o certo e o que culturalmente é o errado, né? Certo pra quem e é errado pra quem. Quem delimitou essa linha, né? De que a nossa cultura é que é boa e que a cultura das outras pessoas é a errada e etc. Existe muito imperialismo, né? Nesse tipo de olhar. E quando eu chego lá e ainda que eu vejo algo totalmente oposto do que é o que a gente aprende quanto certo e errado e que a gente tem de cultura, ainda assim eu tento admirar no sentido de aprender sobre as diferenças culturais. Isso enriquece a gente enquanto ser humano, né? Algumas coisas eram intragáveis pra mim, né? Tipo assim, por exemplo, eu acabei precisando comprar algumas peças de roupa lá, porque como eu tava viajando, eu falei, cara, eu tô indo pra Zanzibar e tal, não sei o que, era desconfortável em alguns momentos pra mim estar de short e entrar num restaurante, ou até mesmo os biquínis que eu levei, no final eu fiquei só enrolada na canga, assim, eu só tirava pra entrar mesmo na água, pra tirar as fotos, e aí fora disso eu ficava mais enroladinha, porque é sobre respeitar a cultura do outro também, eu que tô na casa deles, né, não o contrário. Então assim, tudo isso foram questões que eu precisei lidar, apesar de que eu dei vários closes de biquíni rapidinho voltei pra canga, mas no geral, assim, é uma realidade muito diferente de fato da nossa, assim, teve uma hora que no hotel a gente ligou a televisão toda em árabe, irmão, toda em árabe, falando aqui de Maomé, como a gente contou pra vocês, né, é um país islâmico aqui, então esse é o Deus deles, né? Ah lá. E tava tendo tipo uma reunião assim, devia ser uma reunião política, um congresso, alguma coisa assim. Acho que era como se fosse uma reunião popular que tava acontecendo, assim, em que tinha os líderes lá e a população tava de alguma forma participando. As mulheres lá no fundão e só os caras à frente. E aí teve um cara que alguém perguntou, coincidentemente, sobre, acho que uma mulher lá da Tanzânia que tava tipo querendo ter um cargo político, alguma coisa assim. Eles estavam falando inglês, num inglês bem diferente do que eu tô acostumada, então eu peguei a ideia, assim, mas o cara tava perguntando, né, aí o que você acha da fulana de tal que quer se tornar uma líder aqui na nossa comunidade e tal, e aí o cara na maior naturalidade falando assim, sabemos a importância das mulheres e etc, mas também sabemos que o que está escrito na palavra sagrada é que qualquer sociedade liderada por mulheres é uma sociedade fadada ao fracasso, é uma sociedade amaldiçoada e não sei o que, e aí começou a falar várias coisas que assim, e eles estão falando, assim, na naturalidade, e os caras só, assim, tipo, e todo mundo assim, e as mulheres atrás de... Porque é a
realidade deles. Foi uma experiência cultural muito maior do que eu imaginava e eu aprendi muito sobre aquela sociedade estando ali por alguns dias, assim. E aí, no geral, é uma loucura pensar nisso, pensar que isso aconteceu. Mas, enfim, eu acho que esse é um aspecto que muita gente não sabe sobre Zanzibar e que é um impacto muito grande quando você chega lá sem ter essa noção, assim. Todo mundo fala sobre as ilhas e etc, mas eu acho que trazer essa perspectiva do que é de fato a ilha é algo importante e que é importante pra gente, inclusive, processar a ideia antes de ir pra lá. Então, assim, uma coisa que eu sempre procuro também muito entender e tal, e eu acho que é uma coisa que inclusive me incentivou a criar esse canal, foi a noção de perceber que eu não via pessoas como eu, né, outras mulheres negras e outros homens negros, necessariamente contando sobre essas experiências, né, reais, assim, do dia a dia, nesses países que a gente quer se aventurar. A gente procura muitas referências e aí, às vezes, são só aquelas pessoas brancas, muitos casais brancos viajando e tal, e você fala assim, cara, é legal a experiência dessa pessoa, mas eu queria ter uma perspectiva de uma pessoa negra que passou por essa experiência. E aí, por isso eu comecei a criar esses vídeos. E aí, nesse sentido, assim, muitas pessoas perguntam sobre ir sozinha, né, pra Zanzibar, viagem solo e tal, se é seguro, se não é. Por mais que tenha todos essas extremidades, assim, em relação aos olhares, aos julgamentos e etc. Eu acho que se você vai estritamente para a parte turística, está hospedada em um lugar que é um lugar bem turístico, é um hotel já mais conhecido e tal, não vai ter problema, assim, porque você vai conseguir se movimentar, né? Só que, assim, eu acho que você vai acabar tendo que gastar um pouco mais, porque se eu fosse sozinha, eu ficaria em regiões bem mais turísticas do que a gente ficou mais isolado. Eu faria transferes só oficiais, ou eu alugaria os passeios via sites internacionais de passeios, ou faria direto com um hotel, alguma coisa assim, ou ficaria num resort. Dá pra ir pra Zanzibar sozinha, mas eu, Rafa, não me sentiria segura pra ficar isolada como a gente ficou lá sozinha sendo mulher, porque de fato, assim, por todos os olhares e etc que eu te recebi quando eu estava nas partes mais locais, eu não me sentiria que se acontecesse alguma coisa comigo mais distante, necessariamente eu conseguiria ter uma ajuda ou coisa do tipo. Então eu não tô falando pra não ir sozinha, eu iria sozinha, desde que eu fizesse um roteiro mais tradicional, assim. Estaria em um hotel conhecido, uma rede conhecida, faria passeios com agências de turismo oficiais, e isso é muito mais custoso do que você pegar o carro e meter o louco sozinha. Então, assim, dá pra fazer sozinha. Eu conheço pessoas que já foram sozinhas pra Zanzibar, porém, você teria que ter esse investimento financeiro maior pra redobrar o seu cuidado e não acabar caindo em áreas ou em ambientes que talvez você não tenha esse suporte caso você precise. Então eu acho que a experiência de estar num lugar tão simples, né, também traz uma mística ali pra experiência que ela é diferente de tudo que eu senti em outros lugares. Pensando também que, por exemplo, por ser uma ilha muçulmana, você não vai encontrar tantas bebidas alcoólicas fora, você não vai encontrar nenhuma bebida alcoólica, na verdade, fora dos resorts. Você não vai encontrar festas, barulheira, então aquela energia caótica, assim, de praia, você não vai achar aquilo, gente, porque as pessoas estão ali vivendo de forma, né, simples. É claro que você vai ouvir uma música ou outra que seja da cultura, né, da música típica deles e tudo mais, mas não vai ser aquela coisa tipo, uau, balada, festa, não sei o que. Isso vai ser bem raro de você conseguir acessar realmente só em spots muito específicos, porque é por conta mesmo, né, da cultura daquele lugar, você não vai ver isso sendo naturalizado. Então a vibe, ela é realmente assim, de descanso, de relaxamento, de respirar e sentir a natureza. Particularmente, eu, Rafa, não achei os passeios tão interessantes, as ofertas tão interessantes. E aí, quando eu digo assim, a oferta, é claro, vai ter tipo, um passeio de barco, não sei o quê. Aí a gente foi, por exemplo, na ilha lá das tartarugas gigantes, que eu acho que é o único lugar do mundo que tem as tartarugas gigantes. E as tartarugas são gigantes mesmo, assim. Aí você entra lá, faz o visito, acho que chama Prison Island, que era uma ilha onde eles aprisionavam as pessoas, antigamente, né, assim, em tempos passados eles aprisionavam ladrões, enfim, pessoas presas no modo geral. E aí essa ilha depois virou santuário das tartarugas, e aí você consegue meio que visitar a prisão e ver as tartarugas e tal. Tipo assim, é legal. Mas é uma coisa que não é tão única ao ponto de você ter que atravessar o continente pra ir lá ver tartarugas gigantes. Eu não sei que seja seu sonho ver tartarugas gigantes. Mas fora isso, o que vai ter vão ser passeios de jet ski, os barquinhos te levando para as pequenas ilhas diferentes e tal. Não é nada que você não encontre
no Caribe, por exemplo. Você não encontra a mesma energia, a vibe, as águas lá. Eu, a Rafa, achei as águas mais bonitas do que as águas que eu vi no Caribe, a nível de cor e tudo mais. Mas assim, é entender se compensa pra você logisticamente ir para Zanzibar por conta de uma experiência específica. Então a gente tem que entender qual que é o sonho por trás de Zanzibar. É só porque você via as fotos assim e vira um sonho tipo de infância, de criança e tal? Porque de opções de lazer, de passeios, de atrativos, assim, nada mais é do que praias muito bonitas pra você descansar, passear. Não tem nada de especial que vai ser oferecido pra você e que você vai falar assim, eu só encontro isso em Zanzibar. Claro que cada país é único, então justamente é o que eu tô falando, né? Eu foquei muito na questão da cultura, da experiência, desse contato com uma realidade diferente, etc, porque eu sinto que isso é o que tornou a minha experiência em Zanzibar única. Não foram as praias, não foi a comida e etc, porque eu não vi ali nada que fosse tão distinto de outros destinos do mundo que às vezes estão muito mais perto e estão mais acessíveis. Mas assim, vamos falar de uma coisa boa que todo mundo gosta de saber também, que é sobre a alimentação. Pensando em tudo que eu experimentei, né, de fato tem muitos pratos locais, muitos pratos típicos da Tanzânia, muitas bebidas típicas da Tanzânia. O drink chegou, pessoal. A gente pediu um drink bem local chamado Dawa e que ele tá uma explosão de sabores, assim. Tem mel, tem pimenta, tem hortelã, gengibre. Então quando você toma dá aquele mix de sensações com azedo, com picante, mas tá bem gostoso. Eu achei a comida assim extremamente deliciosa. Não foi nada muito especial, assim, tipo, comi um prato memorável que eu não vou esquecer nunca mais e tal. Não teve isso, assim. A comida, ela é uma comida bem típica de locais litorâneos, então muitos frutos do mar e etc. Os preparos de algumas coisas eram diferentes, mas no geral um arroz, um peixe, uma salada foram os pratos que a gente comeu, assim. Tá aqui o cardápio, como vocês podem ver. Bastante do que a gente já tinha visto nos outros restaurantes. O preço é um pouquinho mais caro, mas eu acho que é um pouco de se esperar, né? Tendo em vista essa experiência, que é uma experiência diferente das experiências que a gente teve até então aqui. E aí tudo mudava com o preparo, porque aí apesar de que, gente, peixe é peixe em qualquer lugar do mundo, carne é carne em qualquer lugar do mundo, arroz é arroz, o que transforma, né? O que traz diferenças e marcas culturais são as formas de preparo, os temperos, né? E etc. Então isso sim foi muito distinto, assim. Os molhos que a gente provou foram todos bem deliciosos. Eu acho que foi um dos poucos países que eu fiquei, tipo, bem à vontade pra comer, de não me sentir restrita e tudo mais. Teve uma experiência bem legal que foi do Centro Cultural. Ela é bem pequena, assim, é um bairrozinho e o restante é só estrada pras praias. Bom, pessoal, chegamos aqui no centrinho, uma parte bem legal de Zanzibar, essa parte de onde tá à noite, e é assim que se parece aqui, uma noite um pouco, mas não é tão agitada não, mas é um pouco mais agitada. E aí nesse centrinho cultural, à noite eles têm uma praça assim, e aí eles têm uma feira gigante, que é uma feira de comidas, de vendinhas e etc. E aí tinha várias coisas diferentonas assim pra comer, uns espetinhos assim, com frutos do mar que eu nunca tinha visto na vida, assim, caranguejo no espeto, com não sei o que. Basicamente eles têm vários espetinhos a gente pegou de caranguejo, de tubarão, lagosta, e agora a gente vai experimentar. Coisas que a gente comeu lá na hora e tal, porque foi divertido, foi engraçado, mas era um tipo de alimentação que eu não provaria novamente, assim. Eu acho que isso foi o mais cultural que a gente comeu, foram esses espetos, assim, preparados de uma forma diferente. E aí tem uma outra coisa, né, já puxando nesse assunto, que é um gancho que eu não falei e que atrapalhou um pouquinho a minha experiência na ilha, assim. Que é o seguinte, como eu disse, né, as pessoas da ilha são todas simples, as casas simples, e as pessoas ali não necessariamente têm empregos formais, porque muitas profissões são proibidas, principalmente para as mulheres que não podem trabalhar, né, de nenhuma forma. Então, as pessoas, no geral, elas vão sobreviver do turismo, né? Então, por isso que elas, inclusive, convivem com o turismo de uma forma ok, assim. Só que eu senti que, por eles dependerem muito do turismo, muitas pessoas o tempo inteiro vão te tentar passar pra trás a nível financeiro, assim. Então eles vão cobrar 2, 3 vezes mais se eles puderem. Às vezes você vai sentar num lugar, eles vão falar que o preço é uma coisa e no final eles vão te cobrar outra. Então assim, por vezes, até inclusive no primeiro hotel que a gente ficou, que eu não recomendo, eu senti isso, assim, que existiam preços extremamente exorbitantes, coisa de tipo assim, a gente pagou R$40 numa garrafa de água no final, porque a gente não sabia que esse era o preço. Você tá no hotel, você acha que a água vai ser, sei lá, uns 12, 15 reais, por exemplo, convertendo? Não tem esses
necessidade deles cobrarem, sabe, esse valor, assim. Então, eu senti que muitas vezes, assim, a gente era meio que passado pra trás, ou eles tentavam passar a gente pra trás por conta dessa necessidade mesmo, assim, que eu senti que era tipo assim, você é um turista, então você tem muito dinheiro sobrando e a gente vai cobrar quando a gente quiser, sabe? E que não é assim que funciona. É claro que a gente tá injetando dinheiro na economia, a gente sabe que existe um privilégio econômico muito grande de quem tá ali só turistando pra aquelas pessoas que vivem na pobreza, de um modo geral, mas eu acho que muitas vezes, assim, a tentativa de passar pra trás passava do limite a nível de desonestidade mesmo. Então, por exemplo, nesse lugar do espetinho, assim, aí tipo, eles tinham vários espetos e aí você escolhia os que você queria e aí os espetos estavam pré-montados, mas na hora que ele veio entregar pra gente os espetinhos já assados, claramente, tipo assim, tinha metade do que tinha no espeto na hora que a gente selecionou, sabe? Então, assim, esse tipo de coisinha que é importante ficar atento e que, no geral, durante a viagem, eu senti que a gente tinha que ficar o tempo inteiro muito preocupado pra entender se a gente não tava sendo passado pra trás. E isso também atrapalha um pouco a experiência, que você não consegue se sentir, tipo, 100% à vontade, porque você tem que ficar preocupado o tempo inteiro de, será que é isso mesmo? Deixa eu fazer. Então, assim, é uma coisinha que eu achei negativa também sobre a ilha, mas que entra no balanço de coisas boas e ruins que aconteceram nessa experiência de viagem. Então, assim, eu, Rafa, sairia do Brasil só pra ir pra Zanzibar? Não sairia. Mas se eu já estivesse em um outro país da África, próximo, e eu pudesse dar um pulo em Zanzibar, eu faria? Eu faria. Inclusive, de novo, que realmente, como eu disse, assim, foram as praias mais bonitas que eu já tive acesso na vida, assim, tipo, de eu chegar lá, e foi a primeira vez que eu cheguei numa praia e chorei, assim, porque é muito lindo, é muito, muito lindo. Então, pela imagem única, eu faria de novo o processo se eu já estivesse próxima de lá. Mas não é algo que eu faria única e exclusivamente para sair daqui por conta do investimento que você gasta para fazer toda essa movimentação, o tempo de voo, etc. Você consegue aproveitar 2, 3 destinos no Caribe, assim. Então, essa é a minha opinião sobre, né? Eu espero que, não sei se vocês estavam esperando no final do vídeo para falar, não, vá, não sei o que, é um destino único. Não estou falando para não ir, eu estou trazendo a minha visão enquanto alguém que já esteve em outros, sei lá, 4 países do Caribe e já tive essa sensação de estar em águas bem bonitas. Bom, galera, no geral, essa foi então a minha experiência em Zanzibar. Trouxe vários pontos reflexivos sobre a ilha. Eu sei que esse vídeo não é aquele vídeo tradicional falando sobre coisas incríveis sobre Zanzibar, não sei o que. Eu nem tenho o intuito de ser esse tipo de vídeo, né? Não tenho o intuito de fazer esse tipo de conteúdo. Mas eu acho que é muito mais válido, né? Pra ideia só do que criar uma ilusão sobre o que é a ilha, a gente conseguir conversar de fato sobre como funcionam as coisas na prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem interesse de ir pra Zanzibar, né? Que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Qualquer outra dúvida que você tiver sobre a ilha e que eu puder ajudar, eu vou estar sempre à disposição. Então deixa aqui, né, nos comentários a sua dúvida ou sua experiência também sobre a ilha. Se quiser me mandar um direct, enfim, eu vou estar sempre aberta para conversar com vocês sobre isso. E no mais, eu sinto que esse vídeo possa ter, assim, vindo no intuito de trazer clareza, né, para sua decisão sobre ir para Zanzibar ou não. E aí, no mais, eu espero vocês para os próximos vídeos sobre as próximas, né, as futuras experiências de viagem ou para histórias passadas, tá bom? É isso e até mais!